Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Palavra do Bem com Vida. E hoje nós estamos aqui recebendo um grande amigo, um convite muito especial que fizemos e graças a Deus foi aceito por ele. É o Rafael Lavarini. Rafael é lá das Minas Gerais, é da cidade de Sete Lagoas. Rafael é empresário no seu ramo profissional e dentro da doutrina espírita, Rafael é presidente da Casa Espírita Irmã Débora Cristina, lá em Araçaí, também em Minas Gerais. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por a gente poder estar aqui conversando no Palavras do Bem. A gente fica muito feliz em recebê-lo, sabendo que Rafael estará no 46º MIEP, agora no ano de 2019, abrilhantando aqui esse evento. Rafael, inicialmente, para que você dê suas considerações iniciais, eu queria já também iniciar com uma pergunta, né? Como é que você conheceu a doutrina espírita e há quanto tempo você está nesta doutrina e nessa divulgação da doutrina espírita? Bom, primeiro eu quero deixar meu abraço a toda a equipe, não apenas a equipe do programa, mas também a equipe do MIEP, que tem nos recebido tão bem, e também falar que a recepção do povo paraibano é algo diferenciado. Que bom. Né? O calor humano aqui é diferenciado. Então fica o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Obrigado. O início dos meus trabalhos dentro da doutrina espírita teve uma influência muito grande familiar. Em especial, eu gostaria de recordar do meu avô, José Agostinho, e também da minha avó, Maria Antonieta. Os dois tiveram o prazer, a alegria de ter convivido durante um bom tempo com Chico Xavier, seja em Pedro Leopoldo, em Uberaba, e graças a Deus a gente recebeu essa influência do cristianismo desde muito novo, dentro dos nossos lares. Os meus pais sempre nos educando sobre as bases do Evangelho, sempre com o hábito do culto do Evangelho no lar, a princípio nos obrigando, né? Porque a criança ela tem a pretensão de querer brincar, de querer fazer outras coisas, mas com o passar do tempo a gente vai vendo que de fato a gente precisa trazer os filhos, né? As crianças, os jovens, para conhecer Jesus. E o ambiente doméstico foi o ambiente que mais me comoveu e que conseguiu trazer essas verdades para a minha vida. Então eu sou muito grato à família, que me auxiliou muito nesse processo, ao Centro Espírita Cristão Silva Jardim, na cidade de Sete Lagoas, que foi a casa da qual eu iniciei os trabalhos, né? Com 12, 13 anos de idade, já fazendo campanha do quilo, que é um trabalho muito comum em Minas Gerais, participando de distribuições de cesta básica, sopa fraterna, trabalhos esses que infelizmente em muitas casas espíritas hoje têm sido esquecidos, né? O trabalho social com um discurso até muito perigoso, as pessoas falando que o espírita não pode ser assistencialista, e a gente esquece que barriga vazia não consegue escutar o Evangelho, não consegue assimilar as verdades do Cristo. A gente concorda que as pessoas precisam de orientação, elas precisam de conhecer e ter acesso a essa verdade libertadora do Evangelho, mas a gente precisa também suprir as primeiras necessidades. Então sou muito grato a esta casa, que sempre teve um trabalho social muito forte. As pessoas neste trabalho envolvidas sempre me conscientizaram disso, mostrando a importância do estudo, mas sobretudo a prática dessas verdades que o Espiritismo traz para a gente. E aos 16 anos eu tive a oportunidade de fazer uma primeira palestra, ainda com muita dificuldade, né? A gente falou durante 45 minutos e foi um custo, tanto para passar o tempo, quanto da vergonha que eu senti, é natural. Mas com o passar do tempo também a gente vai acostumando, a gente vai combatendo esse bom combate interior, porque falar em público não é fácil, mas vai se tornando algo natural, principalmente quando a gente busca de forma paralela tentar fazer algum trabalho social também, que é o que nos dá sustentação. É verdade, e eu escutando você falando, eu lembro de Rossandro Klinger, que uma vez numa palestra dele, ele disse, a gente acha que está fazendo muita coisa fazendo palestra, ele dizia, né, fazendo uma autocrítica. Eles fazem palestra, a gente estuda, a gente vem aqui e tal, e a gente passa. O difícil é a gente fazer a prática. Ele dava até o exemplo de alguns desses missionários que passaram pela Terra, dentre eles Chico Xavier, do próprio São Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, que eram pessoas que mal falavam, que mal iam para os púlpitos, para as oratórias. As suas práticas eram constantes em meio à multidão dos necessitados. E eu
dentro dessa perspectiva, a gente tem hoje, eu geralmente em algumas palestras também, eu digo assim, a gente já teve muitas falas, né, durante muitos anos, as coisas foram sendo mostradas, nós tivemos ao longo do tempo várias descobertas através da própria oratória, pessoas que falavam às multidões, Jesus veio falar também, mas praticou também, e a gente se aproxima do momento dessa oratória começar a ser prática verdadeira, né? E aí eu te pergunto, Rafael, diante dessas circunstâncias, hoje a gente vê a doutrina espírita ganhando tanto campo, tanto espaço, nós conseguimos ver congressos, encontros, seminários, se você puder ver em todo final de semana, por exemplo, ou quase toda semana nós temos esses encontros, esses seminários para que a gente possa ir, que eu até brinco, se a gente for para todos, a gente vai acabar não conseguindo praticar o que eles nos falam. Como é que você vê essa demanda hoje de estudos, que é importante, né, para que as pessoas tenham acesso, mas como é que você vê dentro dessa quantidade, o que pode ser benéfico e até que ponto isso já pode tornar-se maléfico? Eu gostaria de recordar algo que Simão Pedro fala, e é registrado na obra Paulo Estevão, quando ele nos fala que a melhor posição da vida é o equilíbrio. E a gente tem percebido que, de fato, o espiritismo ele tem tomado uma proporção na sua divulgação muito grande, né? Espíritas têm se tornado referências não apenas para espíritas, mas para toda a população do Brasil de uma maneira geral, conseguindo levar a mensagem do Evangelho através do conhecimento espírita, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem se tornado algo até desproporcional. A gente tem tido muito mais pregação, muito mais estudo, muito mais congresso do que esses trabalhos que nos aproximam do Cristo. A gente tem percebido que muitas casas espíritas têm aí em torno de 80%, 90% do seu funcionamento só voltado para reuniões públicas, reuniões mediúnicas, reuniões de estudo, e a gente não tem visto o acesso dos pobres, né, dos pobres materialmente falando, dos ignorantes nesses meios. E quando a gente vê, normalmente, a gente percebe que começa a criar-se uma separação muito grande. A gente tem hoje, por exemplo, é natural nas casas espíritas, o dia da reunião do assistido. É um dia específico para receber aquelas famílias assistidas. Então tem um dia que vai ter palestra só para eles, vai ter um dia que vai ter o passe só para eles, vai ter o dia que vai ter o lanche só para eles. E a gente tem um outro dia com outro horário com as pessoas tidas como aquelas que não precisam de ajuda. E a gente vê, por exemplo, uma pregação na Casa do Caminho, também registrada no livro Paulo Estevão, onde Estevão faz a pregação com a presença de Saulo, e foi ali o primeiro convite que Saulo recebe para seguir Jesus. E a gente vê Emmanuel descrevendo velhinhos trêmulos segurando no cajado, pessoas ignorantes, mendigos, leprosos, viúvas, crianças, fariseus, todos compondo um único público, compondo uma única reunião. Então, às vezes a gente é preconceituoso até na hora de desenvolver o trabalho social, que a gente cria essa separação. Muitos desses congressos, ou a grande maioria, a gente não vê pessoas simples, a gente não vê gente pobre, porque muitos deles cobram, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a cobrar por congresso, eu acho que cada equipe sabe das necessidades, mas muitas vezes tem se tornado uma proporção muito alta, muito caro, o que impede uma pessoa simples que gostaria de ir ver o palestrante A, B ou C e não pode porque não tem condição, ou que quando o Rafael vai falar, ele está sempre falando nos congressos que são caros. Eu queria ver o Rafael, eu queria ver o Haroldo, eu queria ver o Divaldo, eu queria ver um outro palestrante, mas eu não posso porque ele só tem ido em congresso e esses congressos eu não tenho condição de pagar. Porque se eu for pagar 250, 300, 150 reais, vai fazer falta para mim pagar uma conta de luz, de água, de comprar um mantimento dentro da minha casa. Então eu percebo que a gente tem criado separações, eu percebo que esses congressos são de suma importância, eu abraço a ideia da divulgação espírita, do estudo, mas a gente não pode esquecer da essência. A gente precisa, enquanto orador, enquanto espírita, estarmos vinculados a uma casa, a gente precisa estar vinculado a um trabalho social, porque senão perde o sentido seguir Jesus. E eu acho isso muito interessante quando você fala sobre essa questão da fala, da vinculação que a gente precisa ter a alguma casa, porque eu observo muito esse trabalho de divulgação que eu acho importantíssimo, essa divulgação, mas ao tempo que eu também vejo apenas como a ponta do iceberg,
a gente diz. Se você não tiver um trabalho, se você não tiver uma base, se você não tiver na busca do seu melhoramento moral, quando você sobe ao púlpito, você não consegue falar aos corações. Você pode falar até às mentes, né? Você pode até falar na intelectualidade. Entretanto, dentro do sentimento, fica muito difícil. Então, dentro dessa possibilidade também, se referindo mais à palestra, como você disse que iniciou muito novo suas palestras, aos 16 anos, eu escuto uma frase muito, eu digo até repetitiva. Quando a gente termina uma palestra, eu escuto um palestrante falando, as pessoas dizem, foi uma boa palestra. Outros dizem, não gostei dessa palestra. Eu queria perguntar bem objetivamente a você, para você, o que seria uma boa palestra? Ter pretensão de esgotar qualquer tema proposto dentro de uma palestra, eu acredito que a gente não precisa ter. Então sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar abordar de uma maneira diferente. O que eu procuro fazer, quando eu tenho oportunidade de falar, para que eu sinta pelo menos uma consciência tranquila no final da palestra, independente dos elogios ou críticas que a gente vem assim, a receber, e é muito bom que a gente receba não apenas críticas, mas elogio, embora tem muito palestrante que é normal também a gente ouvir. Chega uma pessoa simples e fala assim, olha, obrigado, gostei demais de ouvir a palavra. Não me agradece não, agradece a Jesus. Então às vezes é uma falsa modéstia que também não tem necessidade. A pessoa pode falar algo a seu respeito e você ser educado com ela. Não, fico feliz de ter te agradado, fico feliz que você gostou. Mas daí você já achar que você é tudo aquilo que a pessoa está falando, que é outra coisa. Então a gente precisa ter esse tato com as pessoas que vêm nos fazer uma crítica, que vêm nos fazer um elogio, mas na hora de fazer uso da palavra, em especial, eu acredito que a gente precisa colocar Jesus no coração e colocar Jesus no verbo. E algo que também tem se perdido dentro do movimento religioso, não só espírita, é a presença de Jesus. É tentar entender aqueles ensinos, é tentar entender melhor aqueles exemplos do mestre. Então, sempre que eu posso fazer uso da palavra, eu tento falar da vida de Jesus. Eu não gosto, eu evito falar de coisas pessoais, por mais que são experiências que às vezes a gente passa na vida e que são construtivas e que poderíamos colocar como exemplo, eu prefiro dar o exemplo do mestre, porque assim a gente consegue confortar muito mais. E, especialmente, eu gosto muito de fazer com que os ouvintes criem quadros mentais que favoreçam eles a imaginar como deveria ser aquela época do Cristo. Porque é muito o que Emmanuel faz com a gente em suas obras. A gente lê as obras de Emmanuel e a sensação que a gente tem é que a gente está vivendo junto com os personagens, que a gente sente o cheiro, que a gente sente o clima do local e às vezes até o tom de voz que o personagem coloca na sua fala. Então há algo que me faz muito bem e que a gente tenta na palestra, dentro das nossas limitações, passar também para o público. Você falou aí das obras de Emmanuel, eu lembro que eu tenho uma coisa meio assim, quando eu leio as obras, né, eu pego os atores que eu conheço, os rostos dos atores famosos e vou botando naqueles personagens, vou criando na minha cabeça uma novela mesmo, né, que a gente vai fazendo, esse é fulano, esse é o ator fulano, se encontraram agora, realmente ele nos transporta até a época mesmo. A gente tá aqui antes de começar a gravação, o Rafael estava me contando algumas situações que ocorreram com ele no início da sua vida como palestrante, como divulgador, através das palestras, da sua oratória. E a gente até dizendo assim, as pessoas, tem muita gente querendo começar a fazer palestras e às vezes sentem medo, às vezes fazem um comparativo com outros palestrantes, e às vezes se sentem inferior a esse outro palestrante e diz, não, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho estudo para isso, eu não consigo, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua experiência, Rafael, para essas pessoas que pensam em divulgar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus através das suas palestras, da sua oratória, e tem isso dentro de si, achando que não tem capacidade, não vai conseguir, tem muito medo de subir, de enfrentar a plateia, enfim. Queria que você compartilhasse um pouco. Bom, no início da minha trajetória como palestrante, aconteceu alguns fatos que foi de muito aprendizado para mim, e que muitas vezes é comum acontecer com as pessoas e que acaba sendo um obstáculo para que elas tenham persistência. E eu me recordo que aos 16 anos, quando eu tive a oportunidade de iniciar a fala, eu não tinha tanto conhecimento doutrinário, a não ser o que a gente conhece como senso comum dentro da doutrina espírita. Por exemplo, a gente sempre, eu acho que todo espírita já ouviu algumas frases, né, algumas questões do Livro dos Espíritos em todo lugar que vai. Por exemplo, olha, o Emmanuel, quando apareceu para o Chico, falava que ele tinha que ter 3 coisas. Aí você falava a primeira, disciplina, a segunda. Então,
são coisas que a gente vai ouvindo no meio espírita e que eu gravava. Então, na hora da palestra, eu fazia questão de falar isso, que estava todo mundo cansado de saber. Às vezes falava, por exemplo, a questão do livro dos espíritos, que é muito conhecida, se os espíritos influenciam em nossas vidas. Então, tudo isso, a gente está cansado de ouvir na casa espírita. Acho que a gente já ouviu muito de palestrantes e era o que eu sabia. Então, eu lá na frente falava e contava algumas histórias da vida de Chico Xavier. Porque eu, no início das minhas leituras, desde muito novo, eu tenho hábito de leitura, eu sempre lia, as primeiras obras eram livros que falavam e contavam histórias da vida de Chico Xavier. Então minhas palestras eram contar histórias sobre a vida de Chico e dava essas pinceladas com esses bordões conhecidos na doutrina espírita. E às vezes no final da palestra chegava as pessoas mais velhas, né, que estavam na casa espírita, me chamavam para uma reunião em particular e falavam: olha, o que você falou foi péssimo, você precisa melhorar, você precisa mudar. E eu ficava indignado, eu não aceitava de jeito nenhum. Estou falando de Chico, um exemplo tão maravilhoso e tal, como é que foi ruim? Mas com o passar do tempo eu comecei a perceber que realmente não estava bom. Porque eu falava muito de Chico Xavier, eu falava muito de algo que eu ouvia e eu precisava estudar. Mas eu precisava estudar muito mais o Evangelho. E a partir do momento que eu comecei a falar mais do Novo Testamento, da vida de Jesus e tentar entendê-la dentro do que o Espiritismo passa, começou a fluir melhor a fala. E aí eu comecei a ter mais oportunidade de falar, né? Não só na casa espírita que eu estava vinculado, mas nas casas espíritas da minha cidade, depois das cidades pequenininhas ao redor. E até que 8 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer a primeira viagem fora do estado de Minas Gerais. Eu tinha 22 anos e foi uma experiência muito boa, mas até hoje é um grande desafio. A gente tem que aprender e estudar diariamente. Não foi uma vez só, mas várias vezes eu tive dor de barriga durante uma palestra, né? A gente conversava aqui em off e eu normalmente usava uma artimanha, eu levava um pendrive com um videozinho de música, algum vídeo que tinha relação com o tema da palestra, porque eu sabia que a qualquer momento podia dar uma dor de barriga em mim e o pessoal não podia ficar sem a palestra. Então o vídeo era o tempo de eu ir no banheiro e voltar a falar de novo do Evangelho. Então não é fácil, né? Às vezes na primeira dor de barriga que a gente tem, a gente desanima. E eu acho que uma das marcas de todo cristão que passou na Terra, que são legítimos, né, de serem chamados de cristão, é a perseverança. Então a gente precisa perseverar e ao longo da vida a gente vai achando o nosso ponto de equilíbrio, né? A gente vai achando o momento certo de falar sobre o Evangelho, de contar uma história e de levar essa mensagem renovadora às pessoas que estão ouvindo. O que hoje é uma preocupação também que nós temos. Falar uma mensagem que vai levar esperança, que vai levar conforto. Não apenas falar algo para as pessoas perceberem que você tem um conhecimento, que você domina o assunto, mas para emocionar, para contagiar de forma positiva e fazer a pessoa retornar para o seu lar com bom ânimo, né? E com coragem diferente do que ela havia entrado ali na casa espírita. Então agora vocês já sabem, se Rafael levar um pendrive e botar lá... não, o negócio não está muito bom, não. Rafael, a gente tem a temática agora do MIEP 2019, Maria de Nazaré, que foi inclusive... você veio junto com o Joselmo Coelho para o lançamento desse MIEP e falou sobre essa temática, que claro vai ser melhor explorada e mais aprofundada no próprio encontro no MIEP. Inicialmente eu lembro que as pessoas quando foram lançar o tema Maria de Nazaré dentro de um evento espírita, houve uma certa tensão, preocupação do que iria gerar o nome Maria de Nazaré, um evento espírita. A gente sabe que quando nós conversamos com outros irmãos de outras denominações religiosas, a gente fala de Deus, eles às vezes se espantam. Ah, mas Deus, vocês falam de Deus, né? Imagina de Maria de Nazaré. A gente sabe que tem algumas divergências dentro do próprio cristianismo, dos irmãos católicos, dos irmãos evangélicos, a respeito da figura de Maria de Nazaré. E eu queria, assim, dentro da doutrina espírita, né? Por que falar do tema de Maria de Nazaré dentro da doutrina espírita? Qual é a contribuição que esse espírito nos dá? Assim como a gente fala de outros espíritos que aqui passaram, e principalmente de Jesus, que é o nosso modelo e guia, como Maria de Nazaré, dentro da doutrina espírita, ela pode nos influenciar de forma positiva. Bom, eu creio que todo grande espírito que passou pela Terra, e poderíamos citar aqui Mahatma Gandhi, o próprio Buda, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, a gente vai perceber que as grandes marcas que eles traziam
eram as marcas do trabalho, mas principalmente da humildade e da simplicidade. E talvez essa foi a maior marca que Jesus trouxe na Terra, da simplicidade, da humildade, dentro da sua vida, dentro dos seus ensinos. E a gente percebe que Maria era a humildade em pessoa. No livro Paulo e Estevão, na segunda viagem missionária de Paulo, ele tem um encontro com Maria em Éfeso, e o que mais impressiona Paulo na figura de Maria são os traços de humildade que ela carregava. Ele também fica muito emocionado com os relatos que ela faz sobre o dia em que Jesus nasceu, aquela noite memorável. E se a gente lembrar dessa noite, a gente está falando do encontro de Gabriel, do anjo Gabriel, aquele espírito de luz que tutelou Cristo no primeiro momento, com os pastores do campo. E os pastores do campo também traziam essas marcas da simplicidade, da humildade, do trabalho, porque eles estavam ali cuidando do rebanho já em alta madrugada. Então a gente percebe que essa marca da humildade, ela está vinculada à história do cristianismo, à história do espiritismo. E Maria, segundo Paulo, que parecia um anjo revestido de mulher, ela tinha essa grande marca da humildade. E além disso, eu acredito que o espiritismo ele vai conseguir ser o consolador prometido a partir do momento que nós espíritas conseguirmos levar o ambiente que a gente tem criado dentro das nossas casas espíritas para os nossos lares. A partir do momento que nós espíritas tivermos a consciência da importância da harmonia no lar, entendendo que Emmanuel falou que a reencarnação não erra o endereço, então a responsabilidade nossa de fato é muito grande, a gente vai conseguir, sem dúvida alguma, evoluir muito numa única encarnação. E Maria, ela traz também muito forte esses laços de família, essa preocupação de mãe, esse cuidado, esse afeto, essa atitude dela de se apagar para que Jesus crescesse, mas ao mesmo tempo cuidando dele durante 90% da trajetória do Cristo na Terra, dos primeiros dias de nascido até os 30 anos de idade, convivendo com ele diariamente, cobrindo-o de cuidados, e também nos 3 anos de vida pública, sempre por perto, deixando o filho seguir o seu caminho, mas sempre do lado dele. Então Maria, ela traz uma mensagem para a família maravilhosa, ela traz uma mensagem de afeto, de cuidado e, sobretudo, a maior característica da pessoa que ama é a renúncia. A gente acompanha isso no livro Renúncia, de Chico Xavier, com a história maravilhosa de Alcione, que teve como característica da sua personalidade também a renúncia. A gente percebe isso muito forte, né, em Maria de Nazaré. Uma mulher que renunciou à própria vida, através da sua humildade, através do seu cuidado, para que Jesus crescesse. E talvez essa seja a grande marca de Maria em nossas vidas. E o tema do 2019, do MIEP de 2019, é um tema extremamente fantástico e necessário para a gente despertar, enquanto espíritas, da necessidade de a gente carregar as marcas da humildade e levar cada vez mais harmonia para os nossos lares. Há uma passagem no Evangelho, qual Jesus, ele, quando está na casa com as pessoas na sala, né, e aí batem a porta e dizem: Senhor, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. E Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Kardec cuida, inclusive, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de dar uma explicação em relação que Jesus não faz uma negativa da sua mãe com essa passagem. Você poderia abordar um pouco o significado um pouco mais profundo dessa passagem, o que Jesus queria remeter, a não que muitas pessoas dizem: mas Jesus diz quem é minha mãe, lógico, Maria, a mãe dele, ele não sabe. Você poderia falar um pouco nesse sentido? Naquele momento o Cristo fala, né? Ele realmente pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ele dá um ensino muito maior, ele complementa a frase dizendo: olha, aquele que eu considero um irmão, aquele que está comigo e também me considera um irmão, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ali no momento Jesus fala do amor universal. Ele não fala desse amor mesquinho, que a gente precisa amar só quem é do nosso sangue, sangue do sangue, mas que a gente precisa abrir o nosso coração para a humanidade inteira. E talvez isso tenha relação com o que a gente tem comentado sobre os congressos. É muito mais cômodo a gente vir para um congresso, imaginar que a gente está aqui com a nossa consciência e esquecer que há pessoas que precisam desse amor universal. Existem filhos que não têm mães, existem mães que não têm filhos, que perdeu de forma prematura e que muitas vezes precisam do nosso conforto. Então o Cristo, na verdade, ele quis demonstrar o amor universal. Quantos congressos a gente tem ido? Quantas palestras a gente tem ouvido? Quantas vezes a gente tem visitado uma cadeia pública?
Quantas vezes a gente tem ido ver um desconhecido no hospital municipal? Quantas vezes a gente tem levado um prato de comida ou a nossa atenção a um morador de rua? Então são reflexões que a gente precisa fazer e que Jesus, naquele momento, chama a nossa atenção. Olha, existe um amor universal, existe dor em pessoas que você não conhece. E essas pessoas não conhecem o Evangelho, você precisa ir até ela. E outra cena que me chama a atenção nessa passagem que você mencionou é da figura de Maria, que como mãe de Jesus poderia falar com a pessoa que estava na porta: dá licença que eu vou passar, ele é meu filho, eu tenho direito, eu sou a mãe dele. E ela teve a humildade de pedir para avisar que ela estava lá. E a gente nem sabe se Maria pediu, eles chegaram avisando que ela estava. Então ela sabia esperar, ela sabia se apagar para que o Cristo levasse aquela mensagem de forma universal, não apenas para a família, né, consanguínea. É verdade, você falando aí, eu lembro a figura que nos foi remetida de Maria. Eu também venho de berço espírita, né, mas estudei colégio católico, né, e vem aquelas músicas da própria carismática, né, que fala de Maria, e tem uma que diz assim, uma entre todas foi a escolhida, foste tu Maria, serva preferida. Eu me indagava muito já pequeno com essa música. Eu disse, mas será se Deus escolhe? Será se isso já vem num plano? Enfim, eu era criança ainda, eu acho que eu tinha meus 8, 9 anos, eu me perguntava isso. Como alguns espíritos falam, inclusive em relação a Kardec, da codificação espírita, se não fosse ele, seria outro, né? Nesse mesmo sentido, Maria já veio à Terra com essa possibilidade, essa incumbência do fruto do ventre dela ser Jesus, ou se não fosse ela, seria outra também, Rafael? Eu acredito que todo ser humano, ele encarna na Terra, todo espírito imortal que encarna na Terra, ele vem com uma missão para sempre acertar. O erro é sob nossa responsabilidade. E quando existe o erro, há novas programações da espiritualidade. Vou dar o exemplo novamente de Paulo, que muitas pessoas acreditam que era necessário ele ter errado para que Jesus aparecesse para ele em Damasco e ele se tornasse esse grande exemplo para o cristianismo. Um homem que não era apenas um assassino, mas um serial killer. Ele matou ali não apenas Estevão, mas vários cristãos, né? E que o Cristo deveria depois chamá-lo para aquelas pessoas que estivessem errando e cometendo crime, percebesse que elas também poderiam mudar. Eu não sou a favor dessa teoria. Eu acredito que o primeiro convite que Paulo recebeu para seguir Jesus foi na Casa do Caminho, naquela memorável pregação de Estevão. Ali ele deveria se converter, porque ninguém reencarna para errar. É certo que Maria, eu acredito que eles tinham 99% de certeza que ela acertaria. No livro A Caminho da Luz, a gente vai encontrar todo o preparo espiritual da encarnação de Jesus na Terra. A gente vai encontrar descrito ainda a criação do próprio planeta através das mãos abençoadas do Mestre. E que mais ou menos 1000 anos antes da sua encarnação, ele começa a preparar o seu perispírito para estar conosco. E à medida que ele vai fazendo essa preparação e descendo das esferas superiores das quais ele tinha acesso, ele vai trazendo junto consigo aqueles espíritos dos quais ele tinha maior confiança, para que também auxiliasse em épocas diferentes, reencarnando como artistas, reencarnando como profetas, reencarnando como reis, e que cada um tinha a sua missão. Muitos conseguiram levar adiante, muitos conseguiram contribuir, outros não. Muitos reencarnaram alguns séculos antes, como os profetas chamados profetas crísticos, que vieram mais ou menos 1000 anos antes de Cristo e conseguiram trazer profecias maravilhosas, como Elias, em especial Isaías, que conseguiu sentir a presença e como seria a vida de Jesus como poucos. E também, na época em que Jesus encarnou, esses espíritos também estavam presentes. Eu destaco o próprio Estevão, que foi um espírito muito evoluído que veio. Eu destaco a figura de João Batista, a figura de Isabel e a figura, obviamente, de Maria de Nazaré. Eles eram espíritos diferentes. Eles estavam com todo respeito aos discípulos de Jesus, aos 12. Esses que eu citei, Gesiel, conhecido como Estevão, João Batista e principalmente Maria, esses três, eles estavam um passo à frente dos discípulos de Jesus. Então, a questão deles errarem era um pouco mais difícil,
porque Jesus conhecia cada um deles e podia confiar naquela missão. Mas certamente, se por algum motivo Maria não conseguisse levar adiante a missão, a espiritualidade tinha uma nova programação para que o Cristo viesse à Terra. Isso não seria problema. Gente, a gente está chegando, fiz uma redundância aqui, né? Pessoal, estamos chegando ao final da nossa conversa com o Rafael, já agradecendo a disponibilidade dele. Essa conversa que a gente poderia aqui passar, já que ele vai voltar para Minas, mas o voo é só de madrugada, a gente poderia até indo para o aeroporto e conversando com ele. Rafael, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu queria só, antes da gente encerrar, nós costumamos fazer aqui no nosso programa aquele bate-bola finalzinho. Eu diria uma palavra e queria que você me respondesse com uma palavra naquilo que imediatamente você sente, ou você se remete. Então, são só 4, 5 palavras no máximo e você me responde. Podemos fazer? Perfeito. E desde já eu queria agradecer, né, o carinho de toda a equipe, de todo o povo paraibano e em especial as pessoas que nos assistem, né, e deixar aqui o meu abraço carinhoso para cada um de vocês. Obrigado, Rafael. A Paraíba sempre está de braços abertos para lhe receber. Como eu disse ele aqui também em off, Minas sempre trazendo essas boas novas para a gente. E a gente fica muito feliz em recebê-lo. Então, Rafael, Maria. Renúncia. Jesus. Amor. Paulo. Perseverança. Saulo. Teimosia. Estevão. Fidelidade. Rafael Lavarini. Bom combate. A vocês o nosso grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro aqui no Palavras do Bem.